Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013 e 2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Adunesp, o Sindicato dos Docentes da Universidade, com o presidente João Chaves. Professor João, muito obrigado por sua participação em mais uma entrevista da TV Unesp. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Professor, a Adunesp, assim como nós comentamos em outras ocasiões, ela tem um número de sindicalizados, de docentes, representando os interesses desses docentes. Eu gostaria que o senhor comentasse nos últimos 4 anos quais têm sido as demandas desses professores. Bem, a Adunesp tem atualmente aproximadamente cerca de metade dos docentes da Unesp, pouco mais, pouco menos, esse número oscila, né, eventualmente. E a Adunesp tem levado as lutas dos docentes em todos os lugares onde a gente tem representação, né? Nós temos alguns docentes que são eleitos nos colegiados centrais, né, pelo chapão da Adunesp. Temos tido uma expressiva votação da comunidade no chapão da Adunesp, o que mostra que a credibilidade da Adunesp vai para além daqueles docentes que se filiaram ao sindicato, né? Quer dizer, é uma representatividade bastante grande e nós temos levado aos colegiados os pleitos dos docentes que se referem a questões de ordem salarial, não é? A questões das condições de trabalho dos docentes e ao projeto de universidade que vem sendo, ao longo do tempo, objeto de políticas da reitoria que nós temos as nossas posições e levamos as nossas posições a esses colegiados e nas outras instâncias em que temos cadeira, como por exemplo no Fórum das 6. Que modelo de universidade o senhor acredita que representaria esses docentes que estão aí nessa luta por uma universidade de qualidade? Bem, basicamente, vou falar em questões gerais, né? Uma universidade pública, laica, de qualidade, socialmente referenciada, né? Dentro dessa perspectiva, é uma universidade em que o trabalho docente tenha mais dignidade do que tem atualmente, não é? Nós temos sofrido um processo de precarização do trabalho docente muito importante nesses últimos anos e que tem sofrido um processo de aceleração mais recente, né? Esse processo de aceleração mais recente tem sido marcado por um aumento da precarização do trabalho docente, por uma sobrecarga do trabalho docente e por uma atuação da Comissão Permanente de Avaliação que tem imprimido políticas de trabalho para os docentes bastante questionáveis, né? A forma como os docentes são avaliados implica numa organização e num controle do trabalho docente que questionamos constantemente em todas as instâncias em que temos presença, né? Essa comissão, ela estabeleceu um processo de avaliação docente, né, que, de certo modo, não leva em consideração a maioria das indicações que foram feitas nos fóruns de avaliação docente, que foram feitas em alguns anos atrás, com uma reunião de docentes de todas as áreas, não é? E que fizeram recomendações sobre como deveria ser avaliado o trabalho docente, né? Em todas as áreas, as recomendações foram que a avaliação docente fosse feita de maneira qualitativa, de maneira conjuntural, ou seja, levando em consideração não só o trabalho individual do docente, mas o papel que ele desempenha no contexto do departamento, da unidade e da universidade em geral, né? Infelizmente, essa avaliação que é feita atualmente, ela não leva em consideração da maneira como foi proposta pelas reuniões que eu mencionei das diferentes áreas, né? Ela é basicamente quantitativa, né? E isso impõe determinadas obrigações aos docentes que, eventualmente, nos desviam do ideal de liberdade de produção acadêmica, não é? A pontuação relativa, por exemplo, à graduação tem sido muito menor do que a pontuação relativa às outras questões, como, por exemplo, a ênfase é dada para a pós-graduação em pesquisa, não é?
não é possível construir uma universidade de qualidade sem uma graduação de qualidade, né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado ao longo do tempo, né? E, mais recentemente, a crise financeira, melhor dizendo, a crise de financiamento das universidades tem afetado de maneira muito importante o trabalho docente, né? Este ano, especialmente, essa crise se coloca de maneira mais profunda nas universidades e traz alguns aspectos perversos para o trabalho docente, né? Um dos aspectos perversos que está sendo colocado e que põe em risco a qualidade da nossa universidade se refere à contratação de professores substitutos em quantidade muito grande, não é? Que ainda não supre toda a necessidade e ainda não acadêmica supre toda a dos necessidade. cursos. Quer dizer, é evidente que sempre a nossa reivindicação é que os docentes sejam contratados em regime de dedicação exclusiva e tempo integral, porque é isso que garante uma universidade de qualidade, uma vez que o docente contratado nessas condições, ele tem como atribuição docência, pesquisa e extensão. Na medida em que você tem um represamento da contratação docente nesse regime e você tem uma quantidade muito grande de contratação de professores substitutos, você impõe na universidade um ritmo em que a pesquisa e a extensão são prejudicadas e a docência também, na medida em que o tripé docência, pesquisa e extensão, ele foi pensado, e é assim que a gente pensa, no sentido de que cada uma das duas atividades ela é capaz de enriquecer a outra atividade. Assim, um docente que faz pesquisa e extensão, ele tem melhores condições de dar um melhor curso de formação para os seus estudantes, não é? O docente que faz pesquisa e docência de maneira adequada, ele é capaz de fazer uma pesquisa mais produtiva e assim por diante. Então, o que está havendo nesse momento são políticas que apontam para uma descoordenação desse tripé docência, pesquisa e extensão, o que consideramos que é extremamente grave para a universidade. Aliada a essa crise que o senhor mencionou para a não contratação de docente, que foi instituída em 2015, ela já vem acontecendo, esse represamento, mas de maneira mais intensa, aconteceu a partir de 2015. E aí, paralelo a isso, professor, essa crise institucional entra também nos cofres da universidade e isso faz com que não haja um aumento salarial solicitado junto a vocês, o que ocasionou agora, em 2016, um movimento de greve por uma reivindicação salarial. O nosso movimento de greve desse ano, de 2016, ele tem inicialmente uma motivação importante, que é a busca de um reajuste digno para o salário de todos os docentes e dos servidores técnico-administrativos da universidade. No entanto, acontece agora esta crise de financiamento, que é uma crise anunciada pelo Fórum das Seis, desde o momento da autonomia das 3 universidades públicas, porque desde esse momento é evidente que o financiamento das universidades está abaixo da necessidade delas. E com alguns agravantes que aconteceram ao longo da história da universidade, como foi, por exemplo, a grande expansão que ocorreu nos anos 2000, com a criação de 6 novos campi, etc., né, e muitos outros cursos novos que foram criados. Embora naquele momento houvesse da parte das autoridades da reitoria o discurso de que o governo estadual ofereceria recursos perenes para a universidade para que pudesse sustentar essa expansão, esses recursos perenes não vieram. Então, no mesmo orçamento da universidade, ele teve que dar conta de 6 novos campi e de uma quantidade ainda maior de novos cursos que foram instalados. E, evidentemente, chega uma hora que o orçamento da universidade não dá conta mais, porque com a evolução... Que é o momento atual. Na verdade, como eu já disse e já escrevi em alguns boletins da Dunesp, nós não temos acesso aos detalhes do orçamento da Unesp.
né? A peça orçamentária, ela vem com determinados itens e alíneas, e nós não temos acesso aos detalhes dessas alíneas, mas nós sabemos que mesmo que tivéssemos acesso a esses detalhes, e mesmo que, em tendo acesso a esses detalhes, nós descobríssemos que, de fato, há espaço para que a gente tivesse um reajuste digno esse ano, mesmo assim, continuaria a nossa preocupação quanto a esta crise anunciada, que, do nosso ponto de vista, só aconteceu este ano por causa do cenário econômico do país, que está numa situação muito difícil. Mas esta crise, mesmo num cenário econômico não tão difícil quanto esse, num cenário econômico, digamos assim, normal, de crescimento econômico, etc., ela ocorreria, na melhor das hipóteses, até o final da década de 2010. Ou seja, 2019, 2020, isto iria acontecer de qualquer maneira, mesmo que a arrecadação de ICMS não tivesse caído o quanto tem caído ultimamente, né? Então, como eu disse, é uma crise anunciada, que só se precipitou nesse momento por conta das dificuldades econômicas que o país atravessa, mas que aconteceria de qualquer modo mais tarde. E aí, em prol desse reajuste, como o senhor mesmo pontuou, que seja justo, né, equiparando os salários dos funcionários, né, junto às outras universidades também públicas do estado de São Paulo, e também uma reivindicação docente, né, tivemos durante esse quadriênio, estamos no momento de greve, 2016, mas também em 2013 e 2014 também tivemos movimentos de greve, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Sim. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações do Sindicato dos Docentes da Universidade Adunesp com o professor João Chaves. Professor João, nós comentávamos sobre a crise institucional financeira que o senhor disse que já seria anunciada e ela ocorreria independentemente de estarmos em 2016, no fim de uma gestão na reitoria, mas ela aconteceria em outros momentos. E isso é algo que vocês vêm pontuando ao longo de movimentos de greve, que durante esse quadriênio foram 3, né? Em 2013, 2014 e agora em 2016. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco esses movimentos. Bem, essa crise de financiamento, ela, como eu disse, vem sendo anunciada há muito tempo e tem tido efeitos perversos dentro da universidade, e é contra esses efeitos perversos que a gente tem lutado em todas as instâncias, né? Nós conseguimos reajustes em 2014 e 2015 próximos da inflação correspondente ao ano anterior, né? Nesse ano, o CRUESP, numa mesa de negociação com o Fórum das 6, declarou que só poderia dar 3% de reajuste, sendo que esses 3% de reajuste, que todos os reitores na mesa de negociação consideraram um reajuste ridículo, né? Mas nem esse reajuste ridículo foi expandido para a Unesp. Quer dizer, nós, docentes e servidores técnico-administrativos da Unesp, estamos nominalmente com o mesmo salário que tínhamos no ano anterior, no período anterior. Ou seja, nós estamos tendo uma perda do poder aquisitivo da ordem de 10%. Não é? E tem um outro aspecto que é muito importante nesse processo, que é o fato de que os docentes da USP e da Unicamp, que fazem o mesmo trabalho que nós fazemos na Unesp, têm um salário maior do que nós, porque nós não recebemos os 3%. O único avanço que nós conseguimos em relação a isso foi a partir de uma reunião que fizemos, a do Unesp e Sintunesp, com o reitor da Unesp, em que ele se comprometeu a discutir a possibilidade de dar os 3% ridículos no segundo semestre, dependendo de como caminha a arrecadação de ICMS, né? Ou seja, é uma promessa muito vaga, não é? Que não tem nenhuma possibilidade, nenhuma garantia de que vá acontecer concretamente, né? E, na verdade, diante desse quadro todo, cresce na universidade a consciência de que todas essas questões pelas quais nós estamos passando decorrem da crise de financiamento das universidades, e é por isso que um dos motivos da greve é
a busca de mais recursos para as universidades públicas paulistas. O senhor comentou a questão que cresce uma conscientização dentro da universidade. Sim. Isso muito por conta da articulação da Dunesp com o Sintunesp e também com representantes dos alunos. Dos estudantes, exatamente. Nós temos um movimento, nesse momento, na Unesp, dos estudantes, que em alguns campos estão em greve, dos servidores técnico-administrativos e dos docentes, né? Na verdade, a negociação que fazemos com o CRUESP é via Fórum das Seis, né? E acho que não custa lembrar que o Fórum das Seis é uma entidade que congrega servidores técnico-administrativos e docentes das 3 universidades, né, os sindicatos deles, o Centro Paula Souza e os DCS das 3 universidades públicas paulistas. Então, o Fórum das Seis é uma entidade que tem uma representatividade importante e, graças a essa representatividade, ele está credenciado para fazer as negociações e, evidentemente, também as negociações que fazemos e as discussões que temos com o CRUESP não se resumem ao dissídio coletivo, né? Se resumem a uma série de questões que afetam as 3 universidades, né? E a perspectiva de construir um sistema de ensino superior público paulista minimamente isonômico, não é? E que tenha características semelhantes nas 3 universidades, embora respeitando as particularidades de cada uma delas. O senhor acredita que toda essa movimentação de vocês tem provocado, incentivado novos professores a aderirem a essas causas, a levantarem Sim. algumas determinadas bandeiras e lutas em prol dessa universidade de Sem qualidade? dúvida. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, o momento de greve, é um momento privilegiado para que se discuta a universidade, né, para que se discuta o papel da universidade, o papel do docente na universidade, o papel da sociedade, da universidade na sociedade, né, e o papel do Estado em relação à universidade. Quais são as obrigações que o Estado tem em relação à universidade, né? Então, a discussão dessas questões, em se aprofundando nesse momento, acaba por propiciar que as pessoas tomem uma consciência mais profunda da situação que nós nos encontramos agora e da necessidade de que a gente consiga mais recursos para as universidades públicas, porque se não conseguirmos mais recursos para as universidades públicas, nós estaremos numa situação muito difícil, né? Os reitores, muito recentemente, admitiram a possibilidade de que as universidades precisam de mais recursos, e foi exatamente por pressão da greve de 2014 que a então vice-reitora da Unesp, no exercício da reitoria, que era presidente do CRUESP, por pressão da greve, por pressão do Conselho Universitário da Unesp, levou esse pleito para o CRUESP, que acabou por admitir que as universidades precisavam de mais recursos, né? Então, nós estamos, inclusive, atualmente, temos uma proposta, que aliás foi originária do Sintunesp, que nós estamos levando ao CRUESP, para que a gente possa fazer uma reunião tripartite, CRUESP, Fórum das Seis e Governo Estadual, no sentido de levarmos propostas para superar a crise de financiamento das universidades. Em paralelo a isso, a Dunesp também começou uma campanha de sensibilização dos docentes também para se sindicalizarem. Sim, nesses momentos o que nós temos feito é tentado sensibilizar os docentes que ainda não se sindicalizaram, a se sindicalizarem, porque também temos a percepção, conforme eu já afirmei anteriormente, de que muitos docentes que ainda não se sindicalizaram têm contribuído e muito para o movimento nos seus campi. Têm contribuído com as discussões, têm contribuído com as paralisações e têm formado um caldo de cultura que tem pressionado o CRUESP a avançar um pouco mais nas suas propostas, né? Embora ainda os avanços sejam muito tímidos, eles não teriam acontecido se não houvesse essa pressão e se essa pressão não fosse para além daqueles docentes que são filiados à Dunesp, não é? Ou seja, nós temos uma penetração na categoria docente que vai além dos docentes que são filiados na Dunesp. Então, nós estamos fazendo sempre nesses momentos campanhas para aumentar a filiação desses docentes que concordam com
o caminho que a Adunesp tem seguido na defesa das suas reivindicações, e é isso que nós estamos fazendo agora também. E para a gente finalizar, professor, que desafios que nós temos para uma nova gestão que inicia a sua administração em 2017? Bem, em primeiro lugar, eu queria lembrar que os 3 reitores, de uma maneira ou de outra, já afirmaram que as universidades serão inviabilizadas mais cedo ou mais tarde com essa dotação orçamentária que tem. Não é? Segundo o reitor da Unesp, teremos seríssimas dificuldades em 2017, se é que conseguiríamos terminar o ano de 2017. Né? O reitor da Unicamp, presidente do CRUESP, numa reunião que teve com o Fórum das 6 a semana passada, também afirmou que a Unicamp teria condições de sobreviver em 2017, mas em 2018 seria o caos. Né? E o reitor da USP não disse isso de maneira explícita, mas alguns de seus assessores têm também feito declarações nessa linha. Né? Ou seja, o grande desafio, não só da Unesp, mas das universidades públicas paulistas, é exatamente esse que eu mencionei anteriormente, é conseguir mais recursos para as universidades para que a gente possa respirar e compensar as expansões que ocorreram nas 3 universidades, né, e voltar a uma situação de conforto no sentido de poder contratar os servidores técnico-administrativos necessários para o funcionamento da universidade, os docentes necessários para o funcionamento da universidade, descongelar as verbas de custeio das unidades, não é, que estão passando por um processo de estrangulamento muito importante e que algumas unidades já estão tendo dificuldades para realizar o seu trabalho cotidiano. Não é? Então, um dos problemas fundamentais do próximo reitor da Unesp é a busca de mais recursos para as universidades. Outros problemas também são muito importantes dentro da Unesp. Né? Um deles é a questão da democratização das instâncias de poder da Unesp. Né? As instâncias colegiadas da Unesp, em que pese a presença de pessoas que são eleitas por seus pares, ou por docentes ou por servidores técnico-administrativos para atuar nesses colegiados, ainda esse contingente ainda é muito pequeno. Por exemplo, no Conselho Universitário, aproximadamente a metade das pessoas que compõem o Conselho Universitário ou são eleitos por um grupo muito pequeno de pessoas ou são membros natos do Conselho Universitário, ou seja, não são eleitos especificamente para ir ao Conselho Universitário por seus pares. Né? Então, nós temos que aprofundar a nossa discussão sobre a democracia interna da universidade. Professor João, gostaria de agradecer mais uma vez pela participação do senhor, representando a Adunesp em um programa da TV Unesp, parabenizando você e toda a equipe pelo trabalho desenvolvido, principalmente nesse quadriênio. Eu agradeço a oportunidade e queria me dirigir à comunidade da Unesp, especialmente aos docentes, no sentido de que nós estamos vivendo uma situação limite, não é? E que a mobilização dos docentes, de todas as maneiras que for possível, é fundamental para que essa nossa universidade sobreviva. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.